Agora eu tô de volta com a aula de matemática. Então, nós vamos utilizar o mesmo livro, só que agora na parte de matemática, o EMAI, ok? Hoje nós vamos começar uma nova sequência, a sequência 7, e a sequência 7 nós vamos trabalhar com poliedros. Vocês sabem o que são poliedros? Vocês já montaram alguns poliedros esses dias atrás, se lembram? São aquelas caixinhas, os sólidos geométricos que vocês montaram. Vocês ainda têm as caixinhas aí guardadas? Eu tenho a minha aqui, ó. Olha aqui as minhas caixinhas. Elas estão um pouco amassadinhas, mas elas estão aqui. Eu guardei tudo direitinho. Lembra que a Pro falou para vocês guardarem, que a gente ia utilizar ela novamente? Lembra? Muito bem. E vocês também têm o cubo que vocês montaram. Então, o que nós vamos fazer aí na página 42? Logo de cara, você tem o desenho de um cubo. Você vai observar que do lado desse cubo tem 3 flechinhas, mostrando os 3 elementos importantes que são formados os poliedros. Então, os poliedros, essas caixinhas, elas apresentam 3 elementos. Então, olhem aqui, a Provi vai mostrar para vocês aqui na tela. Então, observando esse cubo aqui, a gente vê 3 elementos. Então, aqui, o primeiro elemento se chama vértice, o segundo, face, e o terceiro, aresta. Então, observem a vértice. Ela é essa pontinha, esse biquinho que tem aqui no cubo. Face é o lado e aresta é a linha, é a dobra. Então, peguem, quem tiver ainda, peguem lá uma daquelas caixinhas que vocês montaram. A Provi vai mostrar aqui a pirâmide para vocês. Então, o que seria o vértice? O vértice são esses biquinhos aqui, ó, pontudinhos. São chamados de vértices. A face é o lado, esse que nós pintamos, são as faces. As faces, elas formam uma figura geométrica. Então, observa aqui, ó, a base da pirâmide, ela forma um quadrado. Um lado da pirâmide, ela forma um triângulo. Muito bem. E o que são arestas? Arestas são as dobras. Então, essas dobrinhas aqui que nós fizemos, essa linha aqui, ó, são as arestas. E quando 3 arestas se encontram, elas formam um biquinho. E esse biquinho pontudo aqui se chama vértice. E o que vocês vão fazer? Vocês vão lá no livro, vocês têm uma tabela aí, vocês vão observar os poliedros que tem nessa tabela. Vocês vão colocar o número de vértices. Então, eu vou fazer o primeiro com vocês como exemplo. Então, aqui eu tenho um cubo e o desenho de um cubo aqui. Eu vou contar quantos vértices tem esse cubo, quantos biquinhos, quantas pontinhas tem esse cubo. Então, vocês tomem cuidado, porque às vezes tem algumas pontinhas que estão escondidinhas lá atrás. Vocês não podem esquecer de contar. Então, aqui, ó, 1 pontinha, 2, 3, 4. Lá embaixo eu tenho 5, 6, 7 e uma escondidinha aqui atrás, ó, 8. Então, eu tenho no cubo 8 vértices. Então, eu venho aqui e coloco o número 8, tá? Então, vocês vão fazer a mesma coisa com o paralelepípedo, com o prisma de base triangular, e depois na outra página tem mais. Vocês vão fazer a mesma coisa aqui com todos esses outros poliedros. Vocês vão contar os vértices e pôr o número de vértices. Lembrando que vértices são as pontinhas de um poliedro, ok? Então, por hoje a nossa aula de matemática tá bem simples hoje, tá bom?
Logo, logo eu volto com a aula de ciências.